Nessa aula vamos falar sobre subtração de números naturais, ok? Essa é a segunda operação que a gente vai fazer com números naturais, né? Em aulas anteriores a gente aprendeu a operação de adição. Agora vamos aprender a fazer a operação de subtração. E aí, começando com um exemplo, na letra A eu tenho ali 57 menos 35. Essa subtração, tá certo? Que muitas vezes é chamada de diferença, só que diferença é o nome dado ao resultado. É o mesmo que acontece lá na adição, né? Os participantes lá da adição, a gente chama de parcelas, ok? E o resultado de soma. Aí muitas vezes, ao invés de chamar a operação corretamente de adição, a gente acaba chamando de soma, só que soma é o resultado. Algo análogo acontece aqui, tá certo? Esses participantes da subtração, que é o 57 e o 35, eu vou dar um nome para eles, tá certo? E a operação é chamada de subtração. Aí muitas vezes comete-se esse erro de chamar de diferença, só que diferença é o nome do resultado, ok? Aí vamos realizar essa subtração, ela é quase que imediata, né? Então você tem aí 57 menos 35. 57 menos 35, isso aí vai dar 22 como resultado, ok? Esse é o resultado da subtração. Você tem o número 57 e desse 57 você vai subtrair 35, ou seja, tirar 35. Então, quando eu pego 57 e subtraio ou tiro 35, o que sobra, ou seja, o resto ou a diferença, é igual a 22, ok? É claro que, dependendo dos valores dos números, tá certo? Essa subtração pode, o resultado dela, melhor dizendo, pode não ser tão imediato. Aí você pode utilizar um algoritmo que seria montado da seguinte maneira: você pega os números dados e coloca um abaixo do outro, como a gente fazia lá na adição, certo? Alinhando sempre pela direita, ok? Eu devo alinhar sempre pela direita e aqui do lado esquerdo eu indico o tipo de operação que eu estou realizando. No caso, como é a subtração, aí eu vou usar aquele sinal ali, ok? Que a gente chama de sinal de menos, certo? E aqui abaixo eu passo um traço. Pronto. Essa é a configuração que fica quando eu tento usar o algoritmo, certo? Que é um algoritmo semelhante àquele que a gente utilizava na operação de adição. E o detalhe aqui é que a gente tem que sempre alinhar pela direita, ok? É claro que ali, assim, não há essa preocupação, porque os números, eles têm a mesma quantidade de algarismo, né? O problema maior vai ser quando eles têm quantidades diferentes de algarismo. Então, nesse caso aí, tá certo? Tem que ficar estabelecido isso, que o alinhamento é sempre feito pela direita. E aí você, como foi feito lá na adição, né, que a gente começava a somar pela casa das unidades, depois dezenas, depois centenas, até chegar o máximo à esquerda que a gente podia. Aqui vai ser do mesmo modo, eu começo a operação pela casa das unidades, depois eu pulo para as dezenas e assim por diante até acabar, ok? Então aqui eu tenho 7 menos 5, ou então, como a gente costuma dizer, 5 para completar 7. Quanto é que falta, ok? Então você tem 5 para 7, ou seja, 5 para completar 7, dá igual a 2, ok? E o 3, na casa das dezenas, você tem o 3 e o 5. O 3 para completar 5, faltam 2 também. Ok? Então, a diferença aí é igual a 22, como a gente havia escrito na linha de cima. Ok? Agora, sendo bem mais técnico, né?
O que são essas contas que a gente acabou de fazer? Observe que na casa das unidades você tem no 57, 7 unidades. E no 35, na casa das unidades, você tem 5 unidades. Então, quando eu faço 7 unidades menos 5 unidades, me sobram 2 unidades. Foi isso que aconteceu. Ok? Agora, quando eu pulo para a casa das dezenas, a gente tem ali 5 dezenas menos 3 dezenas. Ora, se você tem 5 dezenas menos 3 dezenas, você vai ter uma sobra de 2 dezenas. Ou seja, eu tenho ali 50, que são 5 dezenas, menos 30, que são as 3 dezenas. 50 menos 30 dá 20. E 20 são o quê? 2 dezenas, por isso que tem 2 ali na casa das dezenas, ok? Sendo mais rigoroso, foi isso que aconteceu. Mas aí basta a gente trabalhar coluna por coluna. Trabalha as unidades e depois trabalha as dezenas, ok? E em particular nesse exemplo, o que é que acontece nesse primeiro exemplo? Na hora que eu vou fazer a subtração, né? Eu estou tirando o número menor de um maior. Aí não tem tanto problema, certo? Mas a gente vai ficar diante de exemplos que dentro da coluna das unidades, ou das dezenas, ou das centenas e assim por diante, a gente vai estar precisando tirar um número menor, ou melhor, um número maior de um menor, certo? Aí vamos ver o que é que vai acontecer num caso assim. Ok? Mas antes disso, vamos fazer a nomenclatura que está por trás da operação de subtração. Então, nesse primeiro exemplo, vejo que a gente tem 57 menos 35. Vamos repetir isso aqui, 57 menos 35. E a gente teve como resultado o número 22, ok? O 57 e o 35, eles vão ter os seguintes nomes. 57, ele vai ser chamado de minuendo. Ele vai ser chamado de minuendo. O 35, ele vai ser chamado de subtraindo. A gente chama o número que a gente está subtraindo de subtraindo, certo? E o resultado da diferença, ou melhor, da subtração, a gente chama esse resultado de diferença, ok? Diferença, ou também é conhecido como resto. Então vejam, a operação é chamada de subtração. Os participantes, o 57 lá é o minuendo, o número que você subtrai é o chamado subtraindo e o resultado da subtração é chamado de resto ou diferença, ok? Essa é a nomenclatura que está por trás dessa operação. E eu só estarei utilizando nomeando esses participantes apenas nesse exemplo, certo? Então, daqui por diante, ok? Quando a gente falar minuendo, fique entendido que é aquele primeiro número, subtraindo é o número que eu subtraio na hora da operação e resto ou diferença é o resultado desta operação, certo? Aí vamos continuar com nossos exemplos. Então temos aí 768 e queremos subtrair dele o número 57. Isto é, temos que realizar uma subtração em que o minuendo é 768 e o subtraindo é 57. E a gente quer obter o quê? O resto, ou o que nós chamamos também de diferença. Então, nesse caso, vamos utilizar o algoritmo, certo? Então, eu tenho 768 e quero subtrair do 768 o número 57. Então, como eu disse, na hora que estiver montando o algoritmo, a gente deixa a operação indicada, ok? E coloca os números um abaixo do outro, alinhando sempre pela direita, tá certo?
Então, agora vamos executar as subtrações. Então, aqui nas unidades, ou eu faço 8 menos 7, ou eu digo 7 para 8. Esse 7 para 8 entenda como sendo 7 para completar 8. Quanto é que falta, certo? Se você tem 7 para completar 8, falta exatamente 1, ok? Então, você pode interpretar como sendo 8 menos 7 dá igual a 1, ou 7 para completar 8 dá igual a 1 também, ok? O que você fez foi o quê? Você tinha 8 unidades e subtraiu 7 unidades, então sobrou uma única unidade, certo? Agora vamos ver na dezena. Na dezena, 5 para completar 6, está faltando 1. Ou 6 menos 5 é igual a 1, certo? Aí lá na dezena você tem o quê? 6 dezenas menos 5 dezenas. Se você tem 6 dezenas menos 5 dezenas, vai sobrar uma dezena apenas, ok? Na casa das centenas você tem um 7 e não vai subtrair nenhuma centena. Ora, se você tem 7 centenas e não vai subtrair nenhuma, então, o que é que vai acontecer? Vai permanecer essas 7 centenas. Ou seja, se você tem um número 768 e subtrai 57, você vai obter como resultado o número 711. Ok? Esse é o resultado do exemplo B. Ou seja, você tem a subtração tendo como minuendo 768, subtraindo 57 e o resto ou diferença, que são os nomes dados ao resultado, tá certo? É 711, o resto ou a diferença, ok? Vamos ver mais um exemplo, exemplo C, 783 menos 257. Então aqui, construindo o algoritmo, 783, aí eu quero subtrair dele o número 257. Pronto, construído aqui o algoritmo, vamos agora executar a operação, certo? Então vejam, aqui nas unidades o que é que vai acontecer? Eu devo fazer o de cima menos o de baixo, certo? Só que aqui aconteceu exatamente o que eu havia comentado há algum tempo atrás. Eu vou precisar subtrair o 7 do 3. Ou seja, eu estou subtraindo um número maior de um menor, certo? Aí, nesse caso, né, dentro dos naturais, isso fica estranho, eu subtrair um número maior de um número menor, tá certo? Isso não aconteceu nem no exemplo A, nem no exemplo B. Aí, o que é que a gente faz? Ao invés da gente dizer 7 para completar 3, a gente vai dizer 7 para completar 13, ok? Ao invés de 3, a gente vai dizer 13. Já já eu vou explicar o porquê vira 13, certo? Mas aí eu leio 7 para completar 13. Ora, 7 para completar 13, falta exatamente 6, ok? E esse 13 que eu li, como é que ele aparece? O detalhe é que eu pego, tá certo? Eu pego uma dezena e junto com o 3. Essa uma dezena que eu peguei emprestada, tá certo? E junto com o 3, faz com que aqui eu tenha 13 unidades, certo? Essa uma dezena que eu peguei emprestada, certo? Ou seja, uma dezena é 10. Aí eu somo no 3 unidades, vai virar 13, para que eu consiga subtrair o 7. Aí quando eu faço 13 menos 7, dá igual a 6. Ora, mas se eu adicionei uma dezena no minuendo, que é o 783, né? Porque no momento ali que eu digo que é 13, é como se eu tivesse adicionado uma dezena no número. Aí com isso, para compensar, a gente tem que adicionar uma dezena no número de baixo também,
certo? Porque aí, se eu aumento os dois em uma dezena, tá certo? A diferença entre eles não vai mudar. Então, aquele 1 que eu coloquei logo acima do 5 é uma dezena que eu adicionei ao número 257. Tá claro? Então, o que foi feito foi isso. A gente adicionou uma dezena no minuendo, tá certo? Aí essa uma dezena que eu adicionei ao minuendo faz com que eu interprete as 3 unidades, né, mais uma dezena que eu adicionei, que são 10 unidades, como 13. Aí eu faço 13 menos 7 dá igual a 6. Aí, para compensar, a gente adiciona essa uma dezena que adicionou no outro número também no número 257. Só que ao invés de somar 10 ali no 7, eu peguei o 10, que é uma dezena, e adicionei ao 5, que está na casa das dezenas. Então, ali no lugar do 5, a gente vai ter 5 mais 1, que é 6, ou seja, 6 dezenas. Tá ok? Então, 7 para 13 dá 6, vai 1 para o 5. E aí, como vai 1 para o 5, aí agora na casa das dezenas, a gente não tem mais 8 menos 5, a gente vai ter 8 menos 6, tá certo? 6 de onde? O 5 mais aquele 1 em azul. Aí quando eu fizer 6 para 8, isso vai dar 2, ou seja, 8 dezenas menos 6 dezenas vai dar 2 dezenas, tá claro? E finalmente na casa das centenas, que é 2 para completar 7. 2 para completar 7, faltam 5. De outro modo, 7 menos 2 vai dar igual a 5. Então, se eu tiver o número 783 e subtrair o número 257, eu vou obter o número 526, certo? Então, 526 é o valor da diferença entre 783 e 257, ok? Então, a gente deve ter bastante cuidado quando a gente estiver realizando subtrações em que você precisa tirar um número maior de um menor, ok? Porque isso nos naturais fica estranho. Aí a gente tem que fazer essas adaptações que eu acabei fazendo nesse exemplo, certo? Vamos fazer mais um exemplo de tal modo que aconteça isso. Então temos aí o número 631.791 e desse número a gente vai subtrair o número 58.286. Então dá para notar que vai ocorrer o que ocorreu no exemplo C, da gente ter que tirar um número maior de um menor, tá certo? Então, só preparando o algoritmo aqui, antes de começar a subtração. Pronto, está aqui alinhado pela direita sempre. Agora vamos lá. Aqui eu digo 6 para 1, não é isso? Mas aí é como se eu fizesse 1 menos 6 e estaria tirando um número maior de um menor. Aí a gente tem que usar aquele truque lá de pegar uma dezena e aumentar nas unidades, certo? Então, ao invés de ler 6 para 1, eu vou ler 6 para 11. Ou seja, eu peguei aquele 1 ali e adicionei 10 unidades a ele, ok? Aí, ao passo que eu adiciono 10 unidades, ou seja, uma dezena, aí vira 11. Então, 6 para 11... faltam 5. Agora vejam, essa dezena que eu adicionei ao 11, para que essa subtração aqui ela fosse possível, certo? Ou seja, quando eu falo 6 para 11, ok? É como se eu tivesse adicionado 10 unidades ao minuendo. Aí, para compensar essas 10 unidades, também tem que ser adicionado ao subtraindo. Só que 10 unidades é uma dezena. Aí eu acrescento uma dezena ao 8. E por que ao 8? Porque o 8 ele está na casa da dezena, certo?
Então ali onde tem 8, a gente vai ler 9 agora. O 8 que tinha, mais uma dezena que eu acrescentei. Então 9 para 9, isso vai dar 0. Ok? Eu tenho 9 para completar 9. Está faltando 9 para 9, falta 0, certo? Ou seja, 9 do minuendo menos 9 do subtraindo dá igual a 0. Continuando, 2 para 7 é 5, ok? Aí quando eu chego ali na casa dos milhares, ou das milhares, eu tenho que tirar um número maior novamente de um menor, certo? Ou seja, ali eu digo 8 para 11 de novo, ok? Então 8 para 11, lembrando que agora a gente está nas milhares, né? Então ali o 8 é como se fosse 8.000 e o 1 lá em cima é como se fosse 1.000, né? Então, mas aí lendo normalmente, 8 para 11 vai dar 3, ok? 8 para 11 dá 3, e aí tem que ir 1 para o 5, como a gente fez quando estava operando com as unidades aqui, né? Então lá o procedimento é análogo. Então 8 para 11 dá 3 e vai 1 para esse 5 aqui, ok? Então ali é como se eu tivesse acrescentado, né, 10 milhares ao número, mas aí a gente pode fazer o raciocínio de modo análogo ao que foi feito aqui na casa das unidades. Então eu leio ali 8 para 11, dá 3 e vai 1 para o 5. Aí indo 1 para o 5, ao invés de eu olhar aquilo como se fosse 5, eu olho como sendo 6, isto é, 5 mais 1. E aí eu vou ler 6 para 13, ao invés de 3, né? Aí 6 para 13, 7. E aí para compensar, 6 para 13, 7, para compensar, vai 1 para baixo do 6, né? E aí para finalizar, 1 para 6 vai dar igual a 5. Então, o resultado da subtração vai ser 573.505, ok? Esse é o resultado, ou a diferença, ou o resto dessa subtração, 573.505, ok? Então, muito cuidado quando acontecer isso, de você ter ter que subtrair um número maior de um menor, certo? Agora vamos falar, a gente viu aí o algoritmo da subtração, certo? Quando a gente estiver resolvendo os exercícios da lista, a gente vai fazer mais contas como essa. Agora vamos falar da relação fundamental da subtração. Imagina 58 menos 23. Se a gente executar essa subtração, 3 para 8, isso aí dá igual a 5, ok? 3 para 8 é igual a 5. E 2 para 5, isso vai dar igual a 3. Então, quando eu faço 58 menos 23, eu tenho 35. E aí a gente deu como nomes, né, a esses caras o seguinte: 58 é o minuendo, 23 subtraindo, e 35 seria a diferença ou o resto da subtração. Ok? Agora note o seguinte, se a gente pegar o 23, né, e somar com o 35, o resultado vai dar o minuendo, certo? Então a gente pode, se eu chamar o minuendo de M, note que o minuendo sendo 58, chamando de M, e o subtraindo de S, subtraindo no caso é o 23, e aqui deixa eu repetir o traço do algoritmo, e 35 aqui seria o resto ou diferença. Eu vou preferir chamar de resto, e aí eu vou simbolizar com R. Então a gente acaba de obter aqui uma relação entre esses três elementos, certo? Qual seria essa relação? Que o minuendo menos o subtraindo dá igual ao resto, ok?
E aí a gente vai guardar isso como sendo uma formulazinha que relaciona esses três elementos. Então, numa subtração, o minuendo menos o subtraindo é igual ao resto. A gente futuramente vai resolver problemas que vai precisar dessa igualdade, certo? Então, isso é a relação fundamental da subtração. O minuendo menos o subtraindo é igual ao resto. Agora, voltando aqui, né, como eu disse, se você pega o 23, ou seja, o subtraindo e soma com o resto, isso dá exatamente o minuendo, né? Então, se a gente pega o subtraindo daquela subtração que a gente acabou de fazer e soma com o resto, 3 mais 5 vai dar igual a 8. E 2 mais 3 dá igual a 5, ou seja, que é o minuendo, né? Então, aqui a gente pode escrever o seguinte, que se você pegar o subtraindo e somar com o resto da subtração, essa soma vai resultar no minuendo. Então, a gente pode escrever a relação anterior como sendo uma adição, isto é, o subtraindo mais o resto é igual ao minuendo. Então, vejam que isso aqui é uma forma de você verificar se sua subtração, a conta que você fez lá na subtração, está correta, ok? Porque você nota que a partir do momento que você faz 58 menos 23 e diz que é 35, isso só vai estar correto se a soma do 23 com o 35 der o 58, certo? Que é o que está dito nessa relação aqui. O subtraindo somado com o resto, ele tem que dar como resultado o minuendo, ok? Agora vamos discutir algumas propriedades que a subtração não tem, certo? E por que discutir essas propriedades? É porque quando a gente estudou a adição, a gente viu que a adição ela tinha determinadas propriedades. E aí, quando você aprende a subtração, tá certo? É comum você achar que aquelas propriedades que valiam para uma determinada operação, no caso a adição, ela continua valendo para outras operações, que nesse caso que a gente está estudando é a subtração, certo? Então, por exemplo, uma das propriedades que a gente viu que a adição tem é que ela é comutativa, isto é, a adição, tá certo? A gente pode fazer em qualquer ordem. Se eu faço 2 mais 3 dá igual a 5, se eu fizer 5 mais 2 dá igual a 3. Aí será que a propriedade comutativa que a adição tem, a subtração tem também, né? Então está dito aí, a subtração ela não é comutativa, ou seja, a ordem em que você faz a subtração, ela é importante, ou seja, altera o resultado. E altera o resultado por quê? Veja, eu tenho ali duas subtrações, 8 menos 3 e tenho 3 menos 8. E eu já estou afirmando ali que as duas subtrações dão resultados diferentes, ok? E por que isso acontece? Porque, veja, você tem 8 menos 3, quando você faz a subtração, 8 menos 3 tem como resto 5, ok? O resultado 8 menos 3 é igual a 5. E se você faz 3 menos 8, isso aí nos naturais não teria nem resposta, ok? Porque você tem 3, vai tirar 8. Isso para fazer nos naturais não dá, certo? Se a gente estender para o conjunto dos números inteiros, a gente vai ter como resposta um número que a gente chama de número negativo, que é o que a gente vai estudar futuramente, depois dos números naturais, certo? Então, se você quer deixar o resultado escrito, 3 menos 8 é menos 5, que é diferente do 5. Então, por isso que a subtração ela não tem a propriedade de ser comutativa, como foi a adição, certo? Ou seja, a ordem que eu faço a subtração altera o resultado, geralmente, ok?
É claro que se eu pegar dois números iguais, a diferença entre eles é zero, aí tanto faz a ordem, mas de um modo geral, a operação de subtração ela não é comutativa, ok? Porque para ser comutativa, teria que dar o mesmo resultado para qualquer subtração que eu pegasse numa ordem e na ordem inversa, certo? E aí, como a gente encontra ali claramente uma falha, porque num caso 8 menos 3, né, é igual a 5, e no outro caso, quando eu faço 3 menos 8, eu obtenho menos 5. Ou seja, a resposta mudou, como mudou a ordem é importante, então a operação ela não é comutativa, certo? Outra propriedade que a adição tinha era a propriedade associativa. Isto é, se você tivesse 3 ou mais parcelas, você podia associar de 2 em 2 até executar a adição daqueles números. Aí agora observe, deixa eu apagar esses parênteses aqui, para que facilite mais a compreensão do que eu vou comentar, ok? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui do lado esquerdo desse símbolo de diferente, e aparece ali o 7 menos 6 menos 2, e do lado de cá aparece a mesma coisa, 7 menos 6 menos 2. Então vamos supor que eu decida associar. Vamos supor que associar seria você colocar entre parênteses, né? Então, suponha que eu pegue o 7 e o 6 e coloque entre parênteses, o 7 menos o 6. Então, eu fiz essa associação no primeiro membro. Se a gente fizer essa associação no primeiro membro, 7 menos 6 e depois subtrai 2, isso aqui daria que resultado? 7 menos 6, a gente sabe que é 1, e o menos 2 a gente repete. E aí 1 menos 2, percebam que vai dar negativo, porque eu estou subtraindo um número maior de um menor, tá certo? Então isso vai dar um inteiro negativo, que a gente chama de inteiro negativo, que é o menos 1. Agora vamos associar isso de uma outra forma. Vamos supor que eu coloque o parênteses agora no 6 menos 2. E aí, quando eu coloco o parênteses no 6 menos 2, minha conta agora ela fica assim, ó, 7 menos 6 menos 2. Aí, quando eu faço 7 menos 6 menos 2, como eu tenho que realizar primeiro a conta dentro do parênteses, aí eu repito 7 menos e 6 menos 2 é 4. Ora, 7 menos 4 é igual a 3. Percebam que deu um resultado diferente do anterior, ok? Na associação anterior que eu fiz deu menos 1 e na outra deu 3. Aí como mudou o resultado, isso indica que a operação ela não é associativa. Tá? No caso da adição, quando eu faço esse tipo de associatividade, não afeta o resultado. Aí como nesse caso afetou, tá certo? Deu resultado diferente, significa que a subtração ela não é associativa, ok? Então, cuidado que determinadas propriedades que uma operação tem, uma outra operação pode não ter, certo? É isso que eu quero enfatizar quando fiz esses comentários aí, ok?